Você já se sentiu mentalmente perdido? Como se seus pensamentos estivessem fora de controle e sua fé distante. A verdade é que o caos externo começa com uma confusão interna. Mas há esperança. Você não está perdido. Sua mente só precisa reencontrar a direção certa. Norman Vincent Peale dizia: a mente dominada por pensamentos certos atrai circunstâncias certas. A sua vida muda quando o pensamento muda. E se sua mente for realinhada com os princípios de Deus, sua jornada volta para o eixo. A boa notícia? Esse recomeço começa hoje, aqui, agora, com fé e decisão. Pare e reflita. O que tem dirigido seus pensamentos ultimamente? Medo, dúvida, pressa? Talvez você não perceba, mas a forma como você pensa define o caminho que você trilha. E se o pensamento estiver desalinhado, todo o resto também ficará. A Bíblia já ensinava isso. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. Norman Vincent Peale reforçava que os pensamentos negativos são como ervas daninhas. Se não forem arrancados, tomam conta do jardim. Mas hoje, você vai aprender a arrancá-los pela raiz e plantar no lugar deles a verdade que liberta e renova. Vamos orar juntos agora? Respire fundo e diga com fé: Senhor, renova minha mente. Tira de mim os pensamentos de derrota, confusão e desânimo. Planta em mim a tua verdade, a tua direção. Que minha mente seja terra fértil para a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Essa oração é mais do que um pedido, é uma decisão. E quando você decide, o céu age. Norman Vincent Peale nos lembrava que a fé não é passiva, ela é ativa, prática, real. E quando você ora com convicção, algo começa a mudar dentro de você. A mudança que você busca por fora começa agora por dentro. Você não está aqui por acaso. Se esse vídeo chegou até você, é porque o Espírito Santo quer realinhar seu caminho, começando pela sua mente. E isso não depende da sua força, mas da sua entrega. Norman Vincent Peale dizia: entregue sua mente a Deus e Ele te dará pensamentos de vitória. É simples, mas exige prática. Todos os dias pensamentos conflitantes vão tentar tomar o controle. Mas você tem autoridade em Cristo para escolher o que fica e o que sai. Hoje, sua mente está sendo reposicionada. Não pela força do positivismo, mas pelo poder da palavra. E isso muda tudo. Quantas vezes você já pensou: eu não vou conseguir? Ou não sou bom o suficiente? Esses pensamentos parecem pequenos, mas têm poder destrutivo. Peale afirmava: toda ação começa com um pensamento e toda derrota também. Se você acredita na mentira, vive abaixo da promessa. Mas se você declara a verdade, ela começa a te moldar. A palavra de Deus afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é poesia, é uma arma mental, e você precisa usá-la. Diga em voz alta: eu posso. Deus está comigo. Minha mente será terra de fé, não de medo. Repita isso até crer. Você não é refém dos pensamentos que te paralisam. Você é livre para escolher o que alimenta sua mente. Norman Vincent Peale ensinava que a mente precisa ser treinada, como um músculo, e a repetição constrói força espiritual. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre meditar de dia e de noite. Meditar não é esvaziar a mente, é preenchê-la com a verdade. Repetição cria convicção. Convicção cria identidade, e identidade cria ação. Por isso, não subestime o poder de pensar corretamente. Sua mente é o ponto de partida de tudo o que você quer viver com Deus. O problema não é a dúvida que aparece. O problema é quando a dúvida cria raiz. E isso acontece quando você ouve mais o medo do que a fé. Peale dizia que o medo não pode ser eliminado com esforço, mas sim substituído pela confiança em Deus. Você pode escolher o que ocupa seu foco. O que você foca, cresce. Se você focar na escassez, viverá cercado por falta. Mas se focar em promessas, viverá guiado por fé. E a fé não ignora a realidade. Ela escolhe enxergar além dela.
Você precisa treinar seus olhos espirituais. Fé é ver o invisível e declarar: eu confio. Vamos orar de novo? Diga comigo: Pai, abre os olhos da minha mente. Me ensina a enxergar com fé, a pensar com propósito e a decidir com coragem. Tira de mim o espírito da dúvida e me dá um espírito de poder, amor e domínio próprio. Que a minha mente seja sensível à tua voz e resistente às mentiras do inimigo. Em nome de Jesus, amém. Faça dessa oração sua rotina. O inimigo quer sua mente porque ela é o centro de comando, mas Deus quer governá-la com paz. E a paz que vem dele excede todo o entendimento, inclusive o entendimento que hoje tenta te limitar. Você já percebeu como a ansiedade acelera seus pensamentos e rouba sua paz? Norman Vincent Peale dizia: o pensamento ansioso é um convite para o caos, mas o pensamento em paz é um canal para a sabedoria. Quando sua mente está em Deus, você ganha clareza para decidir e força para continuar. O inimigo quer que você corra sem direção. Deus quer que você ande com propósito. Por isso, antes de correr atrás de respostas, silencie sua alma e ouça. A resposta de Deus não vem no grito, ela vem na quietude. E é nessa quietude que a mente se alinha ao céu. Escreva isso nos comentários. Eu escolho pensar com fé. Esse comentário é mais do que uma interação, é um ato de decisão. Decidir pensar com fé é decidir viver com base no que Deus diz e não no que os olhos veem. A maioria das pessoas vive reagindo à vida. Quem pensa com fé, age com propósito. Norman Vincent Peale dizia que fé é visão interior sustentada por prática diária. Não basta acreditar por um momento. É preciso cultivar esse pensamento todos os dias. E se você continuar firme, dia após dia, seus pensamentos começarão a transformar sua realidade. Quantas vezes você tentou mudar sua vida sem antes mudar sua mente? Norman Vincent Peale dizia que a mudança verdadeira não começa nas circunstâncias, começa nos pensamentos. Se você quer viver uma nova estação, precisa pensar com uma nova mentalidade. Você não vence a estagnação com força, mas com foco. Não é sobre se esforçar mais, é sobre pensar melhor. Por isso, sua maior batalha não é lá fora, é aí dentro, no silêncio da sua mente. É onde ninguém vê que você precisa vencer, para então brilhar onde todos veem. E isso começa hoje, aqui, com fé e consciência. Muitos se perguntam: por que nada muda na minha vida? A resposta pode estar nos padrões mentais que continuam sendo alimentados. Pensamentos como nunca vou sair dessa ou não sou bom o suficiente sabotam a colheita que Deus tem para você. Peale dizia que toda ação nasce de um pensamento dominante. E se o pensamento estiver quebrado, a vida seguirá quebrada também. Mas a boa notícia é que a mente pode ser treinada. Você pode reescrever os pensamentos que te moldam. Você pode sim transformar sua vida, começando por aquilo que você pensa. Ore comigo agora. Senhor, quebra os padrões de pensamento que me aprisionam. Rompe com a mentalidade de escassez, medo e limitação. Eu escolho pensar como quem crê. Eu escolho acreditar como quem já venceu. Me ajuda a renovar minha mente todos os dias, com a Tua palavra. Me ensina a pensar em tudo que é bom, puro e verdadeiro. Que minha mente seja uma extensão da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Repetir essa oração é como regar uma nova semente. E a cada regada, a raiz da fé se aprofunda, até que o fruto apareça. Você não precisa ter tudo resolvido para começar a pensar como quem confia. Muitas pessoas acham que só poderão descansar mentalmente quando tudo estiver no lugar. Mas a verdade é o oposto. Sua paz mental é o que vai colocar tudo no lugar. Norman Vincent Peale dizia que a mente em paz atrai soluções que a mente ansiosa bloqueia. Quando você acalma os pensamentos e se alinha com Deus, as decisões se tornam claras, os sentimentos se estabilizam e as portas começam a se abrir. A mente não é só reflexo da fé, ela também é a ponte para o milagre. A mente que acredita de verdade
não duvida no escuro do que Deus prometeu na luz. Quantas vezes você começou bem, mas parou diante da incerteza? Isso não é falta de fé, é falta de treino. Pensar como Cristo é um exercício diário. E como dizia Peale, você é o que você repete, tanto em pensamento quanto em oração. Por isso, repita com firmeza: minha mente é alinhada com o céu. Meus pensamentos seguem a verdade. Meus passos seguem a fé. Quando você pensa assim, age assim. E quando age assim, vive os frutos do reino na prática. Mente firme é base para a vida estável. Não importa quão forte seja a tempestade, se sua mente estiver alicerçada na palavra, você não será derrubado. Norman Vincent Peale dizia que a segurança não está na ausência de problemas, mas na presença de um pensamento fortalecido pela fé. Essa estabilidade não vem do externo, mas do interno, do que você decide repetir todos os dias. Pensamentos não são neutros, ou eles te aproximam do seu propósito ou te afastam. Por isso, escolha pensamentos que te sustentam e não que te sabotam. Pensar é construir. O que você está edificando? Existem batalhas que você não precisa vencer com força, mas com clareza. Quando a mente está confusa, o corpo se desgasta, o espírito se entristece, a alma se perde. Peale dizia que a clareza mental é a paz que organiza a ação. Você não precisa tomar todas as decisões hoje, mas precisa decidir o que vai alimentar sua mente. Quando a confusão vier, não lute com mais pensamento, lute com a palavra. A palavra é espada, e a espada corta o que confunde. Quando você declarar o que Deus diz, o que o mundo grita perde o poder, e a sua paz volta ao lugar de comando. Vamos fazer uma pausa e orar. Diga com fé: Senhor, me ensina a silenciar o barulho da minha mente, me ajuda a focar no que realmente importa. Que eu não me perca no excesso de pensamentos, mas encontre direção na tua voz. Me dá clareza, foco e sabedoria. Que toda distração mental caia por terra e que minha mente volte a ser tua morada de paz. Em nome de Jesus, amém. Essa oração é como um freio espiritual. Quando feita com sinceridade, ela reposiciona seu espírito, sua alma e seus pensamentos e te devolve ao centro da vontade de Deus. Você já reparou que o inimigo não precisa tirar sua fé? Basta ele confundir sua mente, porque fé sem clareza vira tensão. Peale dizia que quando a mente não está em paz, a fé se torna frágil. Por isso, é tão importante treinar sua mente para confiar mesmo quando não entende. Isso não é alienação, é fé madura. A fé madura diz: eu não entendo, mas confio. Não vejo ainda, mas continuo. Não tenho garantias, mas tenho convicção. Isso muda tudo. Porque a mente que confia sem ver é a mente que Deus usa para ver o invisível se tornar realidade. Talvez você tenha vivido cercado de dúvidas, medos e bloqueios, mas hoje Deus está te entregando uma chave: renovação da mente. Peale dizia: a chave da mudança não está nos eventos, está na forma como você pensa sobre eles. Isso significa que a crise pode continuar, mas sua mente pode reagir de forma nova. E quando a reação muda, a direção muda. Você não precisa esperar tudo melhorar para pensar diferente. Você precisa pensar diferente para tudo começar a melhorar. Essa é a fé prática que transforma. Uma mente alinhada com o céu, mesmo em meio à tempestade. Peale costumava dizer que a mente humana é como um rádio, ou sintoniza a frequência do medo ou a da fé. E você escolhe em qual estação permanecer. O problema é que muitos cristãos até oram, mas continuam sintonizados no caos. Rezam pedindo paz, mas logo após mergulham nas notícias, nas comparações, nos pensamentos negativos. E isso enfraquece a fé. Para renovar sua mente, você precisa mudar a frequência. A sintonia com o céu exige disciplina, repetição, foco. Não é algo que acontece automaticamente, mas quando acontece, toda a sua vida começa a emitir um novo som. Você quer mudança? Comece pela forma como você se trata nos seus pensamentos. Muitas vezes, somos nossos piores inimigos dentro da mente.
Pile alertava: ninguém vence uma guerra se a própria consciência é o adversário. Palavras como "sou um fracasso" ou "não tenho valor" criam prisões invisíveis, e quanto mais você repete, mais acredita. E quanto mais acredita, mais age como se fosse verdade. Mas Deus não te chamou para viver limitado por mentiras. Ele te chamou para viver transformado pela verdade. E a verdade é: você foi criado à imagem dele. Pense como quem carrega esse DNA. Vamos orar com autoridade agora. Pai, em nome de Jesus eu rejeito toda mentira que internalizei ao longo da minha história. Eu renuncio pensamentos de derrota, indignidade e limitação. Eu declaro que sou teu filho, amado e chamado. Minha mente é restaurada, curada e renovada. Eu tomo posse da identidade que o Senhor me deu e escolho viver a partir dela. A partir de hoje, nenhum pensamento destrutivo terá domínio sobre mim. Minha mente é solo sagrado. Amém. Se essa oração fez sentido para você, escreva nos comentários: minha mente pertence a Deus. Pio enfatizava que renovação de mente não é um evento, é uma prática contínua. Por isso, não se frustre se você ainda sente pensamentos ruins rondando sua mente. O segredo não está em impedir que eles venham, o segredo está em não deixá-los ficar. E você faz isso preenchendo sua mente com aquilo que é eterno: louvor, palavra, oração, reflexão. É como trocar as roupas velhas por vestes novas todos os dias. Pensar com fé é vestir sua mente com armadura espiritual. E quanto mais você pratica, mais natural se torna, até que a mente antiga já não tenha mais espaço. Há pessoas que se perdem por completo porque acreditaram que pensamento é destino. Mas pensamento não é destino, é direção. Você pode mudar o caminho ajustando o foco. Pili dizia: a mente não apenas reage à vida, ela molda a vida. Você não precisa aceitar toda ideia que surge. Sua mente não é terra de qualquer um. Ela é templo do Espírito Santo, e templo tem vigilância. Por isso, comece hoje a vigiar o que você pensa. Não é paranoia, é proteção espiritual. Se você quer viver o melhor de Deus, comece pensando como alguém que pertence a Ele. Talvez você pense que renovar a mente é algo inalcançável, que exige perfeição ou conhecimento teológico. Mas Pio nos lembra: a renovação começa com uma escolha simples repetida muitas vezes. É um novo pensamento a cada manhã, uma nova declaração a cada dúvida, uma nova oração a cada medo. É nessa consistência que a transformação se firma. Não tente mudar tudo de uma vez. Mude um pensamento hoje, um só, e repita isso amanhã. E depois, até que sua mente deixe de ser um campo de batalha e se torne um jardim cuidado pelo próprio Deus. Você já reparou como Jesus sempre perguntava: o que você quer que eu te faça? Isso não era uma pergunta óbvia, era um convite à clareza mental. Pili dizia que quem pensa com clareza ora com direção, e quem ora com direção vive com propósito. Muitos oram sem saber o que realmente querem, e vivem frustrados com respostas que nunca chegam. Mas Deus responde intenção clara, fé ativa e mente posicionada. Antes de orar, alinhe seus pensamentos com o céu. Pergunte-se: o que Deus espera que eu deseje? Esse alinhamento mental abre caminhos que você nem imagina. Vamos orar com foco agora? Feche os olhos e declare: Senhor, me dá clareza. Me ensina a desejar o que o teu coração deseja. Purifica minha mente de intenções egoístas, de comparações, de orgulho. Me ajuda a pensar como Cristo, a decidir com sabedoria, a agir com equilíbrio. Que meus pensamentos estejam alinhados ao teu propósito. Que minha mente seja ponte entre o céu e a terra. Em nome de Jesus, amém. Uma mente assim se torna irresistível para o favor de Deus, porque Deus se move onde há ordem, onde há fé e onde há propósito. E tudo isso começa no pensamento. Piaget dizia que pensar com fé é o segredo de todo progresso verdadeiro. O mundo ensina que é preciso correr, acumular, vencer a qualquer custo. Mas a mente em Cristo aprende a descansar e ainda assim avançar. Isso parece contraditório,
mas é a verdade do reino. A mente guiada por Deus não corre, ela flui. Você não precisa se perder na comparação. Você precisa se alinhar com a missão. E sua missão não começa quando tudo está pronto. Começa quando sua mente está preparada para dizer sim a Deus, mesmo no meio da dúvida. Porque quem pensa com fé caminha mesmo sem mapa. A sua mente é uma ferramenta espiritual. Não negligencie isso. Piaget dizia: pense como um vencedor, fale como um curado, ande como quem crê, e sua mente se transformará no palco dos milagres. Não há fé sem pensamento firme. E não há vitória sem mentalidade saudável. Por isso, escolha com quem você caminha, o que você assiste, o que você lê. Tudo isso alimenta sua mente. Se o que você consome alimenta o medo, troque de fonte. Se o que você ouve enfraquece sua fé, troque de som. E se o que você pensa te limita, declare agora: eu tenho a mente de Cristo. Você já tentou orar com palavras bonitas, mas sua mente estava tão cansada que parecia que Deus estava distante? Isso é mais comum do que parece. Piaget dizia que Deus não ouve palavras perfeitas. Ele ouve pensamentos sinceros. Às vezes, sua oração mais poderosa será um pensamento breve: Senhor, eu confio. E esse pensamento, mesmo sem grito ou eloquência, move o céu. Não espere estar forte para falar com Deus. Fale enquanto está fraco, cansado, quebrado. Porque é nesse ponto que a mente é rendida e o Espírito Santo começa a transformar o que parecia sem conserto. As vozes que você mais escuta determinam os pensamentos que você mais alimenta. Isso inclui a sua própria voz interior. Piaget dizia: se sua mente é dominada por palavras de derrota, ela nunca construirá vitórias. E muitas dessas palavras foram implantadas por pessoas, experiências e traumas. Mas Deus te chama hoje para reescrever sua narrativa mental. Você pode começar falando vida, mesmo diante do luto. Você pode declarar vitória, mesmo em meio à crise. A fé muda a voz da mente. E quando a mente fala fé, a vida responde com transformação. Vamos parar um minuto e declarar juntos: Senhor, eu quebro agora toda palavra que feriu minha mente, toda frase que me fez desacreditar de mim, do meu propósito e da tua presença. Eu rejeito pensamentos de inferioridade e assumo minha identidade em Cristo. Minha mente não será mais alimentada por memórias de dor, mas por promessas de esperança. Em nome de Jesus, amém. A mente pode ser o depósito de mentiras ou o altar da verdade. Hoje você decide o que ela será. Escolha o altar, escolha a verdade e veja o que Deus fará com ela. Você não está lutando apenas contra situações, está lutando contra padrões mentais formados há anos. Piaget dizia: a mente é moldada por repetições diárias. Mude o que você repete e mudará o que você se torna. Por isso, ao acordar, escolha suas primeiras palavras com cuidado. Ao se olhar no espelho, declare quem você é em Deus. Ao enfrentar um problema, recuse a linguagem da derrota. Tudo isso, pouco a pouco, forma uma nova estrutura de pensamento. E quando a estrutura muda, a história muda. Pensar diferente hoje é plantar uma colheita nova para amanhã. A sua história ainda está sendo escrita, e ela será determinada não só pelas escolhas que você faz, mas pelos pensamentos que você aceita. Piaget dizia que os pensamentos são como sementes que determinam o tipo de árvore que sua vida vai se tornar. Você quer sombra, quer frutos, quer raízes profundas? Comece com sementes corretas. Comece pensando com fé, pensando com propósito, pensando com o coração aberto para Deus. A mente não pode ser neutra. Ou ela é regida pelo medo, ou é regida pela fé. Hoje é dia de declarar: a minha mente será conduzida pela fé. Você não precisa esperar um milagre acontecer para mudar sua forma de pensar. Na verdade, é a mudança na mente que muitas vezes libera o milagre. Piaget dizia que a fé age primeiro na mente, depois nas mãos e pés. Ou seja, quando você começa a pensar com fé, suas decisões mudam, sua linguagem muda, sua energia muda. O que parecia impossível começa a se abrir porque você se posicionou internamente.
Não subestime o impacto de um pensamento saudável. Ele pode te tirar da estagnação e te levar direto para o centro da vontade de Deus, mesmo sem mover nada ao redor. Quantas bênçãos você já perdeu por acreditar nas mentiras que surgem na mente? Pili advertia que muitas portas estão abertas, mas permanecem invisíveis para uma mente em pânico. Isso significa que a ansiedade não apenas te paralisa, ela te cega. Quando você pensa com fé, você vê oportunidades onde outros só enxergam problemas. Você ouve a voz de Deus, onde o mundo só ouve o caos. E esse é o segredo de viver acima da média. Ver com os olhos da fé aquilo que os olhos naturais ainda não percebem. Isso começa com silêncio, reflexão e um coração disposto a ouvir. Ore comigo agora. Deus, eu peço que abra meus olhos espirituais. Me ensina a perceber tuas oportunidades, mesmo quando tudo parece confuso. Me ajuda a pensar como quem confia, ver como quem crê e reagir como quem já venceu. Que minha mente não se perca em distrações, mas esteja atenta ao teu mover. Renova meu foco, restaura minha sensibilidade espiritual e me ensina a enxergar além das aparências. Em nome de Jesus, amém. Uma mente desperta é uma mente usada por Deus. E você está se tornando exatamente isso. Alguém cujo pensamento carrega poder e direção. Pili nos lembrava que a mente é o campo onde a batalha da vida é vencida ou perdida. Se você guardar esse princípio, terá sabedoria para enfrentar qualquer circunstância. Isso porque a força espiritual não depende da ausência de problemas, mas da presença de pensamentos alicerçados na verdade. Quando o medo bater, pense: o Senhor é comigo. Quando a dúvida gritar, declare: eu tenho a mente de Cristo. Quando a pressão aumentar, diga: tudo posso naquele que me fortalece. A repetição dessas verdades fortalece sua mente até que ela se torne inabalável. Não é exagero dizer que sua vida pode ser transformada radicalmente se sua mente for renovada diariamente. Pili dizia: mentes positivas produzem vidas positivas. Mas atenção, pensar positivo não é pensar ilusoriamente. É escolher focar no que edifica, no que constrói, no que move você em direção ao seu propósito. É alinhar sua visão com a palavra e sua fé com as promessas. Você não precisa de fórmulas mágicas. Precisa de um compromisso diário com o pensamento correto. Essa é a base de tudo. Quando sua mente muda, tudo ao redor começa a responder. Você não está mais no lugar de antes, só precisa atualizar sua mente para isso. Às vezes Deus já mudou o ambiente, já abriu a porta, mas a mente ainda está presa no trauma, na velha identidade, no não consigo. Pili dizia que é impossível viver o novo pensando com a mente do passado. Renovar a mente é romper com o que te condicionava. É assumir a posição de quem foi feito novo em Cristo. Não se trata de ignorar o que você viveu. Trata-se de permitir que a verdade de Deus fale mais alto que a dor, a culpa ou a limitação que você acreditou por tanto tempo. Você precisa se ver como Deus te vê. Pili dizia: o primeiro passo para a transformação é acreditar que você pode ser transformado. Isso parece simples, mas é o que impede muita gente de avançar. Deus já declarou sua identidade, mas você ainda repete as falas da dúvida. Sou pequeno, sou limitado, sou incapaz. Chegou a hora de mudar essa narrativa. Olhe para o espelho e diga: sou filho de Deus, sou mais que vencedor. Tenho uma mente renovada e minha vida será reflexo disso. Essa simples prática diária abre espaço para que o céu habite seus pensamentos. Vamos fazer juntos mais uma oração prática? Diga comigo: Senhor, eu aceito a identidade que o Senhor me deu. Eu não sou mais escravo de pensamentos que me diminuem. Eu sou nova criação e minha mente está sendo moldada pela tua verdade. A partir de hoje, eu declaro: meus pensamentos serão elevados, meus olhos espirituais serão abertos e minha vida será reflexo da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Guarde essa oração. Repita quando os pensamentos antigos tentarem voltar. Porque fé não é apenas crer,
É manter firme o que se crê, até que vire realidade. Não permita que os erros do passado definam seus pensamentos sobre o futuro. Pili dizia que a mente que vive presa ao ontem não consegue avançar para o amanhã. E isso não é apenas uma frase bonita, é um alerta espiritual. Toda vez que você revive uma culpa, você reforça um bloqueio, e todo bloqueio mental te distancia da clareza. Deus já te perdoou, já te redirecionou, já te reposicionou. Agora só falta você pensar como quem foi perdoado, como quem foi escolhido, como quem carrega o Espírito Santo. Porque quem pensa como filho, vive como herdeiro. Você não precisa de mais respostas, precisa de mais consciência espiritual. Pili dizia que a clareza não vem do mundo externo, mas da paz interior. E essa paz começa na mente. Uma mente limpa ouve a voz de Deus com mais nitidez. Uma mente em paz reconhece as oportunidades certas. Uma mente curada atrai relacionamentos saudáveis. Tudo começa aí dentro. Por isso, guarde isso. Sua mente é solo, e você está semeando nela todos os dias. Com o que você pensa, com o que você fala, com o que você permite entrar. Semeie fé e colherá destino. Você chegou até aqui porque há uma semente viva dentro de você. A semente da transformação. A semente de uma nova mentalidade. Pali dizia que o pensamento positivo aliado à fé ativa é o catalisador de todos os milagres. Talvez você ainda não veja grandes mudanças externas, mas algo já está acontecendo aí dentro. Sua mente está despertando, sua alma está respondendo, seus pensamentos estão se alinhando com o que Deus já preparou. Não pare agora, continue renovando sua mente, continue declarando vida, continue semeando fé. O fruto virá. A mente transformada não depende mais de circunstâncias para permanecer em paz. Ela foi ancorada na verdade. E a verdade é, Deus te escolheu, te chamou, te capacitou e está te conduzindo. Norman Vincent Peale afirmava que a paz interior é o ambiente onde a fé floresce e a criatividade espiritual se revela. E você está sendo preparado para isso. Com cada oração, com cada novo pensamento, você está moldando a versão mais forte, mais corajosa e mais consciente de quem nasceu para ser. E quando essa mente se posiciona, o mundo espiritual responde com movimento. Vamos encerrar com uma oração poderosa. Deus, eu te agradeço pela transformação que começou hoje. Obrigado por renovar minha mente, por alinhar meus pensamentos e por despertar minha fé. Eu te entrego tudo o que me limitava, toda voz contrária, toda mentira internalizada, toda dúvida que me travava, eu coloco aos teus pés. A partir de hoje, eu penso com o céu, eu ajo com fé, eu caminho com clareza. A minha mente é teu território e a minha vida será reflexo da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Essa oração sela o novo ciclo que se iniciou. Agora é com você. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente aqui embaixo. Minha mente pertence a Deus. Esse não é só um comentário. É um ato de fé, um posicionamento espiritual. E se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se e ative o sino das notificações. Aqui no canal Em Cristo Pensamos, você vai encontrar palavras que renovam, orações que curam e reflexões que te aproximam do seu propósito. Não ande sozinho, caminhe com quem também decidiu pensar como Cristo. Sua nova jornada começa agora. A fé começa no pensamento. E o pensamento guiado pela fé transforma a história. Norman Vincent Peale dedicou sua vida a ensinar que quando você muda sua mente, você muda sua vida. E hoje, você deu mais um passo nessa direção. Não pare por aqui. Reassista esse vídeo quando necessário. Compartilhe com alguém que está mentalmente cansado. Espalhe essa mensagem como semente. Porque o mundo precisa de mais pessoas que pensam com fé, falam com esperança e vivem com propósito. E você é uma delas. Em Cristo pensamos. Em Cristo vencemos.